de realçar que a situação de São Vicente, que continua apenas com o caso registado, que toda a gente sabe, e todas as amostras que têm sido realizadas, quer nos contactos, sobretudo nos contactos, e mesmo em alguns casos suspeitos têm acusado negativo. Quero Deus que continuemos assim em relação a São Vicente. Eu teria uma pergunta para o Dr. Jorge, porque algumas pessoas não é que não estejam a acreditar, interrogam sobre se a paciente positiva em São Vicente, a chinesa, se efetivamente está contaminada com a Covid-19. Algumas pessoas até nos abordaram da comunidade dos cabo-verdianas na diáspora, que são de São Vicente, a interrogar sobre isso. O doutor é epidemiologista, porque dizem que tantos contactos que a senhora teve e de casos suspeitos que foram testados, todos deram negativos, então alguma coisa não está a bater certo. O doutor Artur já deu uma explicação ontem sobre isso, mas o doutor Jorge, como é epidemiologista, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, eu sou infecciologista. Ok. É assim, eu penso que penso que foi ontem que o Sr. Diretor Nacional deu uma explicação sobre isso, mas realmente nós queremos dizer aqui que a equipa técnica aqui do Ministério de Saúde também acha um bocado estranho a situação de São Vicente. Nós temos essa noção porque o esperado seria uma situação muito semelhante ao que está a acontecer na praia, não é? Mas toda a investigação epidemiológica foi feita à volta do caso. Toda a investigação epidemiológica foi feita. Os contactos próximos, os contactos menos próximos, aplicou-se todo o protocolo de investigação e não se conseguiu identificar nenhum caso para além da senhora com os testes de PCR. Realmente é uma situação que nos deixa espantados, não é? Mas a população deve saber que nós estamos atentos a isso, nós estamos a fazer o seguimento, como temos estado a dizer aqui, estamos a fazer o seguimento diário da situação epidemiológica e estamos a tentar entender o que é que se passou em São Vicente. Pode ser que tenhamos a resposta, pode ser também que nós não consigamos chegar a uma resposta. Há bem poucos dias perguntava-lhe um colega, aliás, sim, perguntava-lhe um colega pela questão de São Vicente, pelo paciente de São Vicente, precisamente no dia em que anunciou que teriam sido feitas as análises à paciente e que essas análises deram positivo. E disse que foram feitas análises complementares para saber se ela já produz anticorpos com relação ao vírus. Disse que as análises a estes testes foram também positivo, portanto, descartando assim aquilo que o colega chamou nesse dia, de possibilidade se havia possibilidade de estarmos em São Vicente por um caso de falso positivo. Também deu as explicações que nós ouvimos. Agora, o que eu perguntava era o seguinte: numa situação de investigação epidemiológica, fazer essas análises à pessoa significaria também fazer as mesmas análises à família, para saber se têm ou não anticorpos. A que resultados chegaram? E porquê é que ainda não se divulgou a origem da contaminação do paciente? Sim, em relação ao caso de São Vicente, portanto, já é público. Eu aqui, portanto, anunciei que fizemos o tal teste de anticorpos já específicos da Covid-19, do vírus da Covid-19 à senhora, que deu positivo. Portanto, a senhora, de acordo com o resultado do teste, esteve em contacto com o vírus. Também fez-se a análise nos familiares, portanto, e não só nos familiares, também em pessoas que nos contactos diretos, e que o resultado também deu dos familiares deu positivo, portanto, mas de um contacto direto não deu positivo. Ou seja, o vírus circulou entre os familiares. Isso nós temos resultados. Significa que poderá estar ali a origem do... Sim. É uma hipótese com grande chance de ser positiva, de ser a hipótese verdadeira, digamos. Ok. Significa isso também que nós podemos estar com o vírus a andar em São Vicente?
Não, é precisamente o contrário, porque as hipóteses dizem que o vírus estaria confinado à família e toda a investigação que se fez e os testes que foram feitos em todos os outros contactos não deram positivo. Portanto, e já vimos que fizemos dezenas de testes em São Vicente à volta desse caso. E até hoje continua a dar negativo. Tudo leva a crer que sim, mas como já sabemos, a Covid tem uma grande percentagem de pessoas assintomáticas e ainda não dá para tirar 100% de certezas, mas tudo indica que sim, portanto que estaria confinada a família. Doutor, fiquei com uma dúvida em relação a São Vicente. Disse que os familiares da senhora, o caso positivo, também deram positivo. Deram positivo para a pesquisa de anticorpo. Portanto, é um exame que se faz para saber se a pessoa teve contacto com o vírus. Nestes casos não é considerado um caso novo? Não. Esse teste só diz, até porque as duas pessoas que está a dizer fizeram teste do PCR e deu negativo. Mas o teste de anticorpos é um teste cujos anticorpos demoram ainda um certo tempo no sangue e podem ser detectados a posteriori e provam que se a pessoa teve ou não contacto, que são específicos para o vírus da Covid. E a nossa investigação, de acordo com os resultados, provou que estiveram em contacto. Só para complementar, quando a pessoa tem anticorpos já não tem o vírus. Quer dizer que esteve com o vírus, mas depois de ter o organismo conseguiu ultrapassar a situação, criando anticorpos, ficou com anticorpos, mas não tem vírus, não é? Portanto, se tem vírus, esteve em contacto. Se tem anticorpos, esteve em contacto em algum momento, provavelmente terá transmitido, mas depois, na altura em que se fez o diagnóstico do caso confirmado, fez-se o PCR, que é o exame para detectar o vírus, e não se detectou o vírus porque já teriam eliminado o vírus nessa altura. Então, posteriormente, fez-se o teste, a detecção do anticorpo, já tinha o anticorpo, isso, portanto, dá-nos uma certa segurança para afirmar que houve vírus, mas naquele momento, pelo menos entre os familiares, não circulava o vírus. Era com os anticorpos do Covid-19, quer dizer que já tiveram contacto. Obrigado. Tendo em conta que 80% dos casos, como têm dito, têm sido assintomáticos, se têm revelado assintomáticos, gostava de saber se o Ministério da Saúde já fez alguma extrapolação de dados que permitisse saber o número real de infecções que existem em Cabo Verde. Ou seja, tendo este valor de casos assintomáticos, nos 500 mil habitantes, qual será o real valor de pessoas infectadas que estão dessa forma assintomáticas, não é? Nós já fizemos este cálculo, não tenho o número aqui, neste momento, mas já fizemos esses cálculos, principalmente para poder calcular o número de testes que vamos precisar nos próximos 6 meses. Não tenho o número presente aqui, mas sabemos que neste momento a taxa de ataque do Cabo Verde é baixíssimo quando se compara com Portugal, com Espanha, com os Estados Unidos, com o WAN, que são os países e as regiões mais afetadas, e nós quisemos aplicar essas taxas, uma média desses países mais afetados, para podermos fazer uma previsão de Cabo Verde. E o que eu posso dizer é que esses números apontam para uma estimativa em termos de necessidades de cerca de 80 mil testes, eventuais pessoas que poderiam necessitar de testes. Com base nessas taxas de ataque, a média, portanto, dos países mais afetados, aplicados a Cabo Verde. Assim, esse número é algo evolutivo, portanto, porque mesmo que eu dissesse hoje, amanhã esses cálculos poderão estar alterados. E nós já tivemos aqui previsões e projeções que vocês todos conhecem.
portanto, temos estado a navegar em termos de projeções e também em termos das contas que nós fazemos, como eu já acabei de dizer. Porque se eu dissesse hoje, portanto, amanhã a evolução vai alterar os cálculos de hoje. É nessa base que estamos.